Fala galera, professor Paulo na área, tudo bem? Tô passando por aqui para a gente falar um pouquinho sobre capitanias hereditárias e sesmarias. Então, as capitanias hereditárias, elas foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil, então, pertencente a Portugal, ele foi dividido em faixas de terras. E essas faixas de terras foram concedidas aos nobres de confiança do rei da época, que era Dom João III. Essas faixas de terras, então, elas poderiam ser passadas de pai para filho e daí, então, elas eram hereditárias. Os principais objetivos eram de povoar a colônia e dividir a administração colonial. Esse sistema ele foi implantado a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, no ano de 1530, porque os portugueses eles tinham receio de perderem suas terras para outros europeus. Aí então eles adotaram essa medida para povoar a colônia e evitar também possíveis ataques e invasões. O sistema de capitanias hereditárias já havia sido implementado pelos portugueses na Ilha da Madeira, nos arquipélagos dos Açores e também de Cabo Verde. Assim, ficou estabelecida a criação de 15 capitanias e seus 12 donatários, uma vez que uns receberam mais que uma porção, porque as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em duas porções. O rei Dom João III concedeu as terras para nobres de sua confiança, que eram capitães, daí o nome capitania. Cada capitão, donatário, portanto, era considerado autoridade máxima e ficava responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Da parte da coroa, ela não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários, e eles que tinham que tocar esse empreendimento. Os donatários, por outro lado, possuíam alguns privilégios, como escravizar os indígenas, cobrar tributos e doar lotes de terra não cultivados, ou seja, as sesmarias, que a gente vai ver já já, e explorar a região com todos os seus recursos, animais, madeira, minérios, etc., dando uma parte dessa porcentagem de exploração para a coroa portuguesa. A despeito de possuírem grande poder, as capitanias não pertenciam aos donatários. As capitanias elas eram da coroa portuguesa, e a coroa portuguesa cobrava então um imposto denominado dízimo para que as pessoas, então os donatários ali estivessem. No entanto, o sistema de capitania sofreu com a falta de recursos e ataques indígenas. Os indígenas, inclusive, que lutavam contra a invasão de suas terras. Assim, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou e somente duas foram bem-sucedidas. De Pernambuco, que foi comandada por Duarte Coelho, inclusive Duarte Coelho foi o responsável por introduzir o cultivo de cana-de-açúcar, e a capitania de São Vicente, que essa sim foi comandada por Martim Afonso de Souza. Já no caso da sesmaria, a gente pode dizer que era um grande lote de terras distribuído a um beneficiário em nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultivar terras virgens. Ela foi originada como medida administrativa nos períodos finais da Idade Média em Portugal, e a concessão das sesmarias foi abolida somente quando houve o processo de independência em 1822. A origem das sesmarias esteve relacionada com as terras comunais existentes no reino português e com a forma de distribuição delas entre os habitantes das comunidades rurais. Assim, o termo teria alguns significados. Ele pode ser derivado de sesmo, que no vocabulário sesmaria poderia significar 1/6 do valor estipulado pelo terreno, ou era decorrente de sesmar, cujo significado então seria avaliar, estimular, calcular, e poderia ainda ser da divisão de um território que era repartido em 6 partes, trabalhados 6 dias por semana, por 6 sesmeiros, que era quem trabalhava nos lotes ou nos terrenos das sesmarias. O objetivo de entrega das sesmarias era cultivar a terra.
No caso da colonização portuguesa da América, as sesmarias, além de pretender criar as condições para o cultivo de novas terras, buscavam também povoar esse novo território. A distribuição das sesmarias incluía ainda deveres de cultivo durante certo período. E isso era estipulado através de cartas, chamadas Cartas de Sesmarias. Os documentos emitidos, esses documentos eram emitidos pelas autoridades que permitiam a doação das terras. No caso dos colonos portugueses na América, eles tinham o prazo de 5 anos para cultivá-las e pagar os tributos devidos à coroa portuguesa. Só que essa obrigação raramente era cumprida. Nem sempre eram os sesmeiros que cultivavam as terras. Apesar do impedimento, muitos sesmeiros alugavam, arrendavam, vendiam as terras para poceiros. A existência dos poceiros, inclusive, dificultava o controle da coroa sobre a distribuição dessas terras. E isso levava ainda a coroa a tentar restringir os direitos dos sesmeiros sobre as terras doadas. As sesmarias estiveram na origem dos grandes latifúndios no Brasil. A distribuição de grandes extensões de terras a um único sesmeiro e a utilização de terras que não estavam dentro dos limites estipulados pelas cartas de sesmarias contribuíram para a desigual distribuição de terras no Brasil, inclusive uma das causas da desigualdade social ainda vigente. Ok? Pessoal, sobre capitanias e sesmarias, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção, vamos em frente. Tudo de bom, um abraço. Tchau, tchau.